Hamas anuncia que está estudando uma proposta de cessar-fogo de Israel, mas algumas notícias, inclusive de mídias americanas, confirmam que Israel atacou áreas deliberadamente de civis. E isso pode impactar, inclusive, no apoio a Israel, sendo que o Irã está pressionando os BRICS para condenar a atitude israelense. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a China, que vem recebendo membros tanto do Hamas como do Fatah agora nesse final de semana para uma unificação do movimento palestino em torno da ANP. Ou seja, pela primeira vez desde 2006, 2017, aparentemente os palestinos vão se unir em torno de um propósito que é a criação de um Estado palestino, eliminando, ou pelo menos reduzindo, as diferentes interpretações sobre o que fazer com Israel. Olha o crescimento da China aí. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o maior pacote desde o início da guerra. Os americanos, depois de aprovarem cerca de 60 bilhões, liberaram 1 bilhão e agora 6 bilhões de dólares. Com mísseis de longo alcance, mísseis de curto alcance, radares e inclusive com a Espanha também mandando mísseis para o sistema Patriot dos ucranianos. Ao mesmo tempo, a Rússia anuncia algumas táticas para tentar conter esse possível momento de aumento da moral e nova ofensiva dos ucranianos. Putin e Lula trocam cartas. Na verdade, o Lula manda uma carta para Putin depois da sua reeleição e o Lula deixa sob sigilo. O que será que tinha nessa carta, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira apoiar financeiramente aqui o canal, pessoal, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, seu like e engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje tem bastante assunto relevante aí pra gente tratar, tá? Como eu falei para vocês, o Hamas, ele tinha anunciado uma proposta de cessar-fogo para Israel, que continha, dentre outras questões, a ideia de um cessar-fogo permanente, a retirada de todas as tropas de Gaza, a volta dos deslocados para suas residências, lembrando que isso vai ser bem difícil, porque a própria ONU falou que para você retirar todos os escombros e as munições não detonadas, pelo menos 14 anos, e além disso, uma intensificação da chegada de ajuda humanitária. A gente sabe que Israel não aceita essas propostas e Israel anunciou uma contraproposta para o Hamas. Foi enviada no dia de ontem, na sexta-feira, e está sob análise. O Hamas falou que está analisando com alguns membros ali do Egito, do Catar, para saber como que vai responder. Galera, de verdade, não acho que o Hamas vai aceitar. Os pontos de convergência eles são muito distantes, né, um do outro. Principalmente porque a gente sabe que a pressão da comunidade internacional está aumentando contra Israel. Eu anunciei para vocês ontem, por exemplo, que a França está anunciando sanções contra os assentados ali na Cisjordânia, que são assentados israelenses, né, que segundo ali a França, vem praticando violência contra os palestinos que ali vivem, e a gente tem, inclusive, alguns membros ali mais ultra-ortodoxos do exército israelense que também vão ser sancionados pelos Estados Unidos. Como eu falei também, não acho que é porque é um rompimento de relações entre Estados Unidos, França e Israel, mas é muito mais para jogar um jogo geopolítico, né? Os americanos não podem perder o Oriente Médio, inclusive vários países árabes, e a gente sabe que os mais progressistas, mais a favor do movimento islâmico nos Estados Unidos, não votam no Trump. Mas se o Biden dá um apoio irrestrito para Israel, porque eu votaria no Biden também, né? E o voto da comunidade islâmica é super importante para os democratas nesse ano de período eleitoral, tá? Mas enfim, galera, há uma pressão cada vez maior. E a gente teve notícias que foram divulgadas que Israel, ele atacou de maneira proposital áreas que seriam marcadas como seguras. Ou seja, vai lembrar, pessoal, que segundo o TPI, o Tribunal Penal Internacional, por meio de uma ação da África do Sul, inclusive, Israel está sofrendo uma acusação de genocídio, inclusive com o apoio do Brasil e outros membros, tá? Essas informações que foram divulgadas, e aqui de novo, tá? O professor está defendendo o Hamas, galera, acho que tá bem nítido, né? Que o que o Hamas fez no dia 7 de outubro é inaceitável. A gente teve a morte de milhares ali de pessoas e centenas de sequestrados. E isso pode ser considerado um atentado terror, né? Galera, isso tá bem claro, tá? Agora, segundo, se as informações forem corretas, né, e Israel realmente atacou áreas onde você tem ali civis, áreas marcadas como seguras, que não teriam, a gente fala de mulheres, crianças, tal, né, que não teriam posições militares do Hamas, é óbvio que isso deve ser, no mínimo, condenado pela comunidade internacional. E o Irã está pressionando, inclusive, os BRICS para que façam essa condenação.
Se vai rolar ou não, pessoal, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas eu não acredito numa proposta aí de cessar-fogo. Enquanto a gente tem, por exemplo, toda essa pressão, né, esse xadrez geopolítico em como atingir a paz, uma maior estabilidade no Oriente Médio, a China ela vem jogando o jogo do outro lado. Como assim? Se a gente tem Estados Unidos, União Europeia pressionando os israelenses, mas com uma relação histórica importante com eles, a China vem fazendo isso do outro lado. A China, por exemplo, nesse final de semana, está recebendo membros do Fatah e do Hamas para estabelecimento de uma unidade palestina. A gente sabe que existe a ANP, organizada ali, né, como se fosse uma espécie de grupo político, que comandaria o futuro Estado palestino lá do Acordo de Oslo, que na prática, pessoal, nunca se formou, vamos ser sinceros, né? Para ser Estado, você precisa de autonomia territorial, um povo e um governo reconhecido internacionalmente, e nem a Cisjordânia nem a faixa de Gaza nunca tiveram isso. Agora, nas eleições locais na faixa de Gaza, nos anos 2000, a gente teve uma vitória do Hamas que não foi aceita pelo Fatah, como supostas de fraudes, enfim, né, não vamos discutir aqui as relações, mas fato é que os dois grupos, eles romperam relações, até porque eles têm interpretações muito diferentes do que significa a criação de um Estado palestino. O Fatah, ele sempre se mostrou como um grupo mais moderado, como um grupo que não gosta de Israel, mas que aceita a existência do Estado de Israel em um convívio ali com os palestinos. O Hamas não. O Hamas ele tem uma interpretação de aniquilação, da destruição, da não existência do Estado de Israel. Tanto que, por exemplo, pessoal, o Hamas ele anunciou que ele é favorável ao estabelecimento de um cessar-fogo, abandonar a luta armada em torno de 5 anos, se Israel reconhecer o Estado palestino. Só que é uma coisa provisória, porque eles ainda alegam que a Palestina, ou o Estado palestino, deveria ter o direito de pegar todo aquele território da antiga Palestina, ou seja, a não existência do Estado de Israel. Então há divergências ideológicas. Só que esse conflito pós-ataque do dia 7 de outubro e a resposta de Israel na região da faixa de Gaza, e também os ataques de colonos, judeus na Cisjordânia, vem acirrando as animosidades. Então os dois grupos, o Fatah e o Hamas, eles parecem ter uma convergência cada vez maior. E, digamos assim, galera, para não muito boa notícia para o lado ocidental, para Israel, pense que não é pelo lado Fatah da coisa, não é pelo lado mais moderado. A gente sabe que o movimento mais radical de não existência de Israel se fortaleceu bastante porque eles veem os ataques dos colonos, os ataques na faixa de Gaza, como uma prova que Israel nunca vai aceitar a criação de um Estado palestino. Enfim, galera, como vai ser essa união em torno da ANP, a gente ainda não sabe, mas é fato que, segundo a própria China, tá? A ideia é um fortalecimento da ANP e a reconciliação de todos os grupos palestinos. Lembrando, pessoal, que a China recentemente, ela condenou a ocupação ilegal de Israel em Gaza e votou, inclusive numa proposta que foi feita, pela criação do Estado palestino na ONU. Ou seja, a China, em todas as declarações possíveis, condena as atitudes israelenses e fala que é a favor da criação de um Estado palestino. E lembrando que se reuniu o ano passado, inclusive, com Mahmoud Abbas, falando que ia tomar as rédeas, já que o Ocidente nunca conseguiu criar esse Estado palestino. A China falou que os americanos foram vergonhosos no seu voto de veto à criação do Estado palestino na ONU. Ou seja, os palestinos estão ganhando um aliado de peso e a China pode ser o grande representante para a criação do futuro Estado da Palestina. Outra notícia, pessoal, bem importante, está relacionada às ajudas importantes que estão chegando para a Ucrânia. A gente falou, né, que foi aprovado um pacote de 60 bilhões para a Ucrânia, pouco mais, né, quase 61 bilhões aí de dólares, só que não é o dinheiro todo destinado para os ucranianos. Grande parte disso vem com armamentos, equipamentos, munições, enfim, que vão para a Ucrânia, e aí os americanos investem na sua própria indústria bélica. E também não é de uma hora para outra, vou dar tudo. São ajudas ali momentâneas, né? Ajudas ali periódicas, vamos colocar. O primeiro pacote, ele foi de 1 bilhão já destinado. Agora saiu, galera, o segundo pacote, o maior pacote da história. Estamos falando de 6 bilhões de dólares, aproximadamente. E tudo isso, segundo os Estados Unidos, através de mísseis Patriot, que são mísseis de longo alcance, né, mais ou menos ali uns 300 quilômetros, mísseis NASA-MS, que é de curto e médio alcance, e munições de artilharia e mísseis terra-ar de precisão. Ou seja, pessoal, tudo na pegada, assim, de uma ajuda mais importante para os ucranianos. Por quê? A gente fez análise aqui. A Rússia, ela pretende fazer uma grande ofensiva para agora, porque é o momento, geograficamente falando, em que os campos estão secando, depois de um inverno bastante rigoroso, com neve, e depois de um baita lamaçal, que é quando vão avançar colunas de blindados, tanques, infantaria e por aí vai.
Se a Ucrânia estava frágil como estava até o momento, cara, o Zelensky falava que a artilharia, a diferença era de 10-1 entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia não ia conseguir conter essa ofensiva. E a Rússia vem avançando, diariamente inclusive, tá? Com esse pacote dos americanos, com a cessão de mísseis de longo alcance, a grande esperança para a Ucrânia é que agora eles consigam não só conter a ofensiva dos russos, mas como tentar avançar numa nova contraofensiva. De novo, pessoal, o Zelensky ele fala que a vitória não é tá do jeito que tá, beleza, acabou, vamos fechar desse jeito. É reconquistar todos os territórios. Donbás, Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, até mesmo a Crimeia, né? Lá em 2014, por exemplo. Se vai conseguir, é outra coisa. Mas, de fato, o que ajuda é importante é. A gente teve, inclusive, a própria Espanha, galera, também anunciando coisa muito semelhante. A Espanha, ela confirmou a cessão de sistema Patriot para a Ucrânia, inclusive, como é mais próximo, chegando em 4 dias. E não só. Falou, galera, de metralhadoras, blindados sobre rodas, blindados de infantaria, armas antitanque, obuseiros de artilharia. Além de novos Leopards, que vão ser utilizados para os ucranianos. Ou seja, a Ucrânia está recebendo, ou vai receber, né? De novo, pessoal, não é Sedex, né? Não é um chaveiro que está mandando. São equipamentos que são pesados, dependem de logística, mas super relevantes para um futuro próximo, para conter a ofensiva russa. E é claro que a Rússia sentiu o golpe, né? A Rússia, por exemplo, segundo Portugal, está utilizando um sistema bem interessante para tentar conter a logística dos ocidentais. Segundo Portugal, o que a Rússia vem fazendo é uma espécie de ataque a sistema de GPS, a sistema de navegação, inclusive com ataques de interferência eletrônica. Isso já foi percebido, segundo Portugal, tanto no Báltico como no Mar Negro, como também no Mediterrâneo Oriental. Ou seja, segundo Portugal, a inteligência portuguesa, os russos estão tentando conter ali, do ponto de vista logístico, uma chegada de ajuda. E galera, a gente teve a prova inclusive pela própria Rússia. A Rússia colocou, por exemplo, que ontem mesmo eles fizeram um ataque a um sistema de infraestrutura. Não só o sistema energético ucraniano, isso já vem sendo feito há bastante tempo, né, termoelétricas e tal, mas também ao sistema de ferrovias, para a chegada de ajuda. Que nem eu falei para vocês, pessoal, não é uma coisa instantânea, né? Teletransporte. A Rússia sabe que essa ajuda vai chegar e ela precisa, mais do que combater quando a ajuda já tiver, tentar combater ao máximo a chegada dessa ajuda. E, galera, se você pegar, por exemplo, as ferrovias, rodovias, tal, a Rússia também tem um sistema de inteligência bastante eficiente. A Rússia ontem atacou ferrovia que tinham supostamente ali equipamentos ocidentais ou que pelo menos seriam a via de escoamento desses equipamentos ocidentais. Então a Rússia, além de avançar muito rapidamente nas próximas semanas, é a tendência, antes que a ajuda seja consolidada, também deve atacar bastante a infraestrutura dos ucranianos. E olha que interessante, pessoal, não muito a ver com a questão, né, mas também a ver, o The Wall Street Journal, ele acabou de publicar, galera, uma coisa relevante acerca da morte do Navalny. Segundo a inteligência dos Estados Unidos, o Putin não foi o responsável direto pela morte do Navalny. Na verdade foi, mas não foi. Como assim, professor? Não foi ele que ordenou a morte. Mas os maus tratos, a prisão, o possível envenenamento ali em meados de 2020 foram os responsáveis pela morte, mas não que o Putin tenha ordenado. E eu, particularmente, cara, analisei isso com vocês, tá? Não acho que o Putin seja bonzinho, e sim a Rússia faz essa premissa de fazer envenenamentos, cai da janela, né? A gente sabe o quanto de lideranças aí, o quanto de oligarcas já morreram por não apoiar o Putin, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas a morte do Navalny antes da eleição, eu via politicamente como uma medida errônea, né? Porque se tinha alguém que poderia levantar manifestações contra o Putin, era o Navalny, que era o grande líder da oposição. Poxa, morrer dias antes aí do período eleitoral, pra mim não fazia muito sentido, né? Mas enfim, segundo a inteligência americana, não foi o Putin que mandou matar o Navalny. Será, pessoal? Vamos guardar aí notícias dos próximos capítulos. E para finalizar, a gente teve a notícia também que o Putin, o Lula mandou uma carta parabenizando o Putin pela sua reeleição, com mais de 87% dos votos, né? Quando a gente foi ver as informações no que estava contido nessa carta, o Lula colocou um sigilo, lembrando que o sigilo presidencial ele pode ser de 100 anos. O grande debate está acerca se o sigilo ele é permitido ou não, porque se for uma coisa republicana, uma relação entre estados, cara, convenhamos que a lei de acesso à informação deveria garantir as informações para a população brasileira, visto que é uma coisa que interessa ao Estado brasileiro, as informações do Brasil. Segundo a República, né, a presidência da República, não foi uma informação de chefes de estados, carta de chefe de estado, e sim uma relação entre o cidadão Lula e o cidadão Putin. Por isso, esse sigilo de 100 anos.
E aí, pessoal, você concorda? Eu confesso que eu estaria curioso, né, para saber exatamente o que o Lula falou. E se ele tá colocando sigilo, convenhamos que a curiosidade aumenta ainda mais, né? O que será que o Lula falou pro parabéns do Putin? Não sabemos, tá? Mas outra coisa importante, o Lula, por exemplo, recebeu uma carta do Milei, e lembrando que o Milei, antes do período eleitoral, até tinha ameaçado, né? Não, vamos romper a relação com países comunistas, como China, como o Brasil, não sei o que lá. E, cara, não fez nada disso quando ascendeu a presidência e mandou uma carta pro Lula. O Lula falou que quando ele lê a carta, ele vai colocar exatamente o que foi dito pelo Milei, porque interessa ao povo brasileiro. Da Rússia não interessa, da Argentina interessa, porque será, né? Quais são essas diferenças? Você tem uma aposta aí, pessoal? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.